Boa noite. Quando eu tinha 13 anos, em abril de 2018, eu recebi o diagnóstico de depressão e desde então eu estou em tratamento com o uso de medicações. Em 2019 eu tive uma leve melhora, foi bem significante, então eu estava saindo mais, eu estava no segundo ano do ensino médio, eu já estava com aquela mente de vestibular e eu tinha muitos objetivos. Tinha entrado no grupo Arco-Íris também, então era uma época que eu estava muito próxima também à prática. Mas, como muitos, não é mesmo? Eu me encontrei no meu pior estado em 2020 e 2021, que foi o ano da pandemia, que acabou interrompendo tudo isso que eu tinha conquistado. Estar assim interrompeu alguns dos meus objetivos. E eu digo objetivos e não sonhos, porque eu nunca fui uma pessoa que eu imaginei que eu ficaria viva o suficiente para poder realizar algum sonho. Então, isso é decorrente, né, do meu estado mental também, na época que eu não me via por muito tempo. E além de ter atrapalhado esses meus objetivos, eu também tinha problemas em achar um profissional, uma psicóloga, que eu realmente tivesse uma boa relação. Então, juntava a pandemia, juntava tudo o que acontecia, mais o fato de eu não me conectar com nenhum profissional, só pesava no meu consciente e praticamente me falava que não tinha mais jeito. Então, foi um período muito conturbado. Até que eu encontrei a minha psicóloga atual, eu encontrei ela em 2021 e ela é um anjo na minha vida. Então, eu recebo elogios constantes dela, porque ela me viu na minha pior fase. E isso são as vitórias que eu estou atingindo agora, isso é decorrente das vitórias que eu estou atingindo agora, que foi eu arranjei uma pessoa, eu estou há 1 ano com ela e ela foi muito responsável para não só me fazer ter uma perspectiva de futuro, mas também acreditar que eu posso ser responsável e conseguir me ver no futuro. E muito importante para mim, atualmente eu tenho 19 anos, eu vou entrar na faculdade de pedagogia, começo minhas aulas agora dia 27, e eu também gostaria vou ter uma consulta com meu psiquiatra dia 27 também, e eu gostaria de falar para ele que eu acho que eu consigo iniciar o processo de desmame do meu remédio de dormir. Então, começa assim, mais pra frente eu creio que eu consiga iniciar o desmame dos meus antidepressivos também. Mas eu sou uma outra pessoa. Todo mundo fala, todo mundo que me conheceu lá fala, tipo, tinha noites que eu não conseguia dormir se minha mãe não estivesse segurando a minha mão por causa das crises, então chega a ser algo meio surreal também. E é isso, gente. Tenham todos uma boa reunião. Boa noite a todas. Gostaria de compartilhar uma vitória muito grande que eu tive na minha vida com meu filho. Eu tenho um filho chamado William, tem 13 anos, está no 9º ano. E eu sempre tive dificuldade com ele na escola. Ele é um bom menino, é carinhoso, mas sempre deu muito trabalho na escola, desde o jardim da infância, quando entrou na primeira série, segunda série. Sempre teve problema de ser muito distraído, de não fazer a lição na sala de aula, não terminava, ficava brincando, não olhava para a professora para prestar atenção. Geralmente era assim. E eu fui chamada na escola diversas vezes, desde esse comecinho aí, primeira, segunda série. Eu segui com esse trabalho com ele, sempre ajudando ele em casa, quando eu estou em casa, porque eu trabalho um dia sim, um dia não, o dia que eu não estou em casa. Então, à tarde, a minha tarde fica todinha para mim ajudar ele a fazer lição, estudar para prova, fazer questionário, assistir vídeo no YouTube para poder ajudar, porque ele sempre teve muita dificuldade, né? Muito distraído, não teve jeito de eu arrumar uma coisa para fazer uma troca para ele, tipo diminuir o horário de jogo, tirar o jogo, nada disso resolvia.
E aí, em 2016, eu resolvi passar ele na psicóloga, passou numa neuropsicóloga, que disse que ele tinha TDAH. E começou a fazer terapia com ele. Foi na fono, tava tudo normal, fiz exame de vista, tudo normal. E começou a fazer terapia com essa psicóloga. E enquanto isso, a gente foi tentando melhorar, mas não melhorava muito não. Quando foi em 2019, conheci uma outra profissional indicada pela escola que ele estudava, que era sistema anglo, muito complexo, a matéria da escola, e não conseguia acompanhar. E ela começou a acompanhar ele na parte de psicopedagogia. E assim foi, desde lá até aqui. Só que ultimamente ele tem piorado, até o ano passado, com relação à distração dele, e também não estava mais colaborando nas terapias, que no começo era presencial, a partir da pandemia começou a ser online. E ela sugeriu que a gente fizesse uma nova avaliação com uma neuropsicóloga, com ele, e assim foi feito pela solicitação dela, que é uma pessoa maravilhosa, está sempre em contato com a escola para ver se eles estão dando assistência, dando prova diferenciada. Essa neuropsicóloga, ela constatou que realmente o TDAH dele estava muito severo, sugeriu que ele tomasse medicação, passasse numa neuropediatra, que é a médica, né? E terapia com psicóloga também, porque ele é muito ansioso. E assim foi feito. Ela me indicou uma profissional maravilhosa, ela também foi indicada pela Cláudia, a consulta era muito cara, ela acabou fazendo mais barato, ainda parcelou para mim. Me indicou para essa médica no Tatuapé, uma médica maravilhosa. A primeira consulta com o William foi 1 hora e 40 minutos, só com ele ela ficou 1 hora. E depois me chamou para conversar, disse que o William tem autismo nível 1, né, que a psicóloga já tinha falado também, que a neuropsicóloga falou que ele tinha traços de autismo. Então ela confirmou o diagnóstico de autismo nível 1, prescreveu medicação e indicou a terapia com a psicóloga, que nós estávamos fazendo também particular, então toda semana era R$130, muito dinheiro, né? E eu tentei, desde setembro eu vinha tentando no posto de saúde, um encaixe para ele, porque agora no posto de saúde perto da minha casa, uma organização social, ela assumiu o posto, então agora tem psicólogo, tem fisioterapeuta, tem dentista, tá muito bom. E finalmente agora em janeiro eu recebi a resposta que eu tanto queria, que a psicóloga vai atender ele pelo posto, vai atender em grupo, e a psicóloga particular dele diz que isso é excelente, porque ele precisa que seja em grupo mesmo, e ela não poderia fazer, porque ele tem essa questão de interação social, que é difícil para ele não tem nenhum amigo fixo, nunca teve, os colegas da escola, eles gostam dele, mas ele não conseguiu, assim, se fixar, ter uma amizade, para ir na casa do amigo, o amigo vinha aqui em casa, e para mim sempre foi muito difícil também, porque eu sempre tive que abrir mão dos dias que eu tô em casa, de fazer coisas para mim, de participar de atividades da comunidade, fazer mais algumas coisas, por conta que sempre tive que estar do lado dele. Inclusive na pandemia eu acompanhei ele o ano todinho, e sempre foi assim. Agora, o ano passado, quando ele começou a tomar medicação, ele já começou a apresentar melhora de iniciativa para fazer as coisas, já não tem que ficar repetindo tanto para ele começar a fazer a lição. Ele ainda tem a dificuldade de interpretação de texto com matemática. As provas dele estão readaptadas, mas agora eu encontrei profissionais maravilhosos que eu tenho certeza que estão colocando a gente no caminho certo. A médica disse que, como ele está começando a terapia agora, provavelmente quando ele for um adulto, ele vai ser um adulto praticamente normal. E eu sempre orei muito para ter sabedoria, paciência, que precisa bastante, e na certeza que eu ia encontrar o caminho certo. Agora a gente já está direcionado, eu estou muito feliz, porque a gente também não precisa mais pagar a psicóloga, que era um dinheiro que a gente não tinha, a gente estava dando um jeito de conseguir todas as vezes. E foi um grande benefício para mim essa psicóloga, e o tratamento dele está orientado, né? Então agora a gente fica mais sossegada, que eu não vou mais ficar angustiada como eu ficava antigamente, e vou continuar orando o Daimoku, eu tenho certeza que vai continuar dando tudo certo, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite.